Abraão engravidou uma mulher egípcia? Quando Abraão estava com 99 anos de idade, Deus, o Todo-Poderoso, apareceu novamente para ele. Quem eram os três seres que apareceram para Abraão? A destruição de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sara, esposa de Abraão, e Abimeleque, rei de Gerar? Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e já estudamos 15 capítulos. E para ficar bem didático, nós dividimos o livro de Gênesis em 3 partes. A primeira delas, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós chamamos período antediluviano, ou seja, todos os que viveram antes do dilúvio. A segunda parte, do capítulo 7 até o capítulo 11, a história do dilúvio e o surgimento das nações, que nós chamamos Tabela das Nações. E o terceiro período do livro, que vai do capítulo 12 até o último capítulo, capítulo número 50, que nós chamamos período patriarcal. E este período começa com o primeiro patriarca, o patriarca Abraão. E para facilitar o nosso aprendizado da Palavra de Deus da Bíblia, nós estamos utilizando as ferramentas auxiliares da história. Por exemplo, a cronologia. Observe, nós já aprendemos que Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo e que José passa a governar o Egito a pedido de Faraó mais ou menos no ano 1700. Também uma data importante, a data de 1400, que é a tomada de Jericó. Nós vamos chegar lá quando estudarmos o 6º livro da Bíblia, o livro chamado Josué. E Davi, que está mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E com esta linha cronológica nós aprendemos que o período patriarcal tem aproximadamente 300 anos. Agora nós vamos construir uma nova linha do tempo. Olha que importante. Abraão, com 75 anos, entrou em Canaã. Com 80 anos, aproximadamente, livrou Ló. E com 86 anos, Ismael nasceu, que é o que nós vamos estudar no capítulo 16. Agora, observe. Sara é 10 anos mais nova que Abraão. Portanto, se você sabe a idade de Abraão, é só subtrair 10 anos que você vai encontrar a idade de Sara. Por exemplo, se Abraão entrou em Canaã com 75 anos, Sara tinha 65. Se livrou seu sobrinho Ló com 80, Sara tinha 70. E se Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos, Sara tinha 76 anos. Viu como está ficando fácil o nosso aprendizado? Agora vamos para um pouquinho de geografia bíblica. Este é o mapa que nós estamos estudando. Abraão está habitando ali na região de Hebrom. Tudo isso nós já estudamos. E se você perdeu as aulas anteriores, elas estão todas aí no playlist. Bíblia capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você baixar este material, com certeza vai ajudar bastante no seu aprendizado. Vamos em frente. Nós aprendemos, quando estudamos o capítulo 11 de Gênesis, que Sara era estéril. Observe, capítulo 11, versículo 30.
Sarai era estéril, não tinha filhos. E no capítulo 15, versículo 18, que nós também já estudamos, nós aprendemos que Deus prometeu que Abraão teria uma grande descendência. Observe, naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Agora vamos para o capítulo 16 e vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Como nós vimos no texto, Agar era egípcia. E, segundo os estudiosos, esta serva Agar, como outros servos, Abraão adquiriu quando estava no Egito, quando passou pelo Egito. E isto nós já estudamos em capítulos anteriores. E Abraão deu Agar para Sara, e ela vai se tornar concubina. O que era uma concubina? Era um costume muito antigo de quando a mulher era estéril, era permitido o marido ter relação com a serva para gerar filhos, como herdeiros. É como nós chamamos nos dias atuais de barriga de aluguel. Só que hoje existe a possibilidade da fecundação ser artificial, mas na época não tinha ainda esta tecnologia. A ciência não era, obviamente, avançada como hoje. Então Abraão teve relação sexual com a serva de Sara, Agar, a serva egípcia, e ela ficou grávida. Observe que Sara, como nós já vimos, ela era estéril e já fazia 10 anos que o casal estava habitando na região de Canaã. Mas como Deus prometeu que daria herdeiro para Abraão, e esta era uma prática da época, entenda isto é muito importante, não era prostituição, era uma prática da época. Isso é confirmado pela história, pela arqueologia, que é a ciência que desenterra a história. E nós vamos ver mais casos mais na frente, por exemplo, o caso de Jacó, muito conhecido também. Mas isso nós vamos estudar mais na frente, ainda no livro de Gênesis. E interessante que Agar, quando ficou grávida, se tornou orgulhosa, o que causou uma briga, contenda entre Sara e Agar, que Sara foi reclamar para Abraão. Veja que o plano de Agar ficar grávida partiu de Sara. E agora Sara vai reclamar para Abraão de Agar. E Abraão apoiando Sara, Sara começa a ter essa contenda, a brigar com Agar, enfim, a ponto de Agar fugir, ir embora. Mas na fuga apareceu um anjo para Agar. E este anjo disse para Agar que realmente ela daria à luz a um filho, este filho formaria uma grande nação e que ela deveria voltar e se humilhar. E ela realmente fez isso, obedeceu o anjo. Vamos ver o texto? Gênesis capítulo 16, versículos 15 e 16. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu.
Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Logo, se Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu, Sara tinha 76 anos, porque Sara é 10 anos mais nova que Abraão. Com esta informação, podemos começar a desenvolver a árvore genealógica de Abraão. Observe, Abraão, Sara e a sua serva Agar. Aí Agar está com H, em algumas Bíblias está sem o H, mas isso não muda nada, porque é uma palavra transliterada do hebraico. Transliterar uma palavra, como também nós já aprendemos, é escrever com os nossos caracteres, com o nosso alfabeto, como se pronuncia a palavra na língua original, no caso hebraico. Portanto, a pronúncia não muda, escrever Agar com H ou Agar sem H. Tranquilo? Abraão teve relação com Agar. Desta relação nasceu Ismael, da onde vêm os árabes. É verdade que a Arábia já era habitada nesta época, mas como Ismael foi habitar na região, uma parte da Arábia foi dominada, governada pelos filhos de Ismael. Daí a origem dos árabes. Mas isso é importante, já existia povos na região quando Ismael e seus descendentes foram habitar na Arábia. E para concluir, vamos voltar no nosso mapa, no mapa do Crescente Fértil. Observe, eles estavam habitando na região de Canaã e observe onde fica a Arábia. Mas o motivo de Agar e seu filho Ismael irem embora até chegarem na região da Arábia, nós vamos aprender nos próximos capítulos. Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 4. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Observou o nome Deus Todo-Poderoso? É um dos nomes específicos de Deus. Deus tem nomes genéricos e nomes específicos. São 3 os nomes genéricos de Deus: El, Elohim e El Elyon. Estes são os nomes genéricos de Deus. Por que genéricos? Porque estes nomes são usados tanto para o Deus verdadeiro como também para as falsas divindades. E os nomes específicos também são 3. El Shaddai, cujo significado é Deus Todo-Poderoso. Adonai, que significa Senhor. Lembrando que na língua hebraica tem Senhor para Deus, Adonai, e Senhor como pronome de tratamento entre as pessoas. No caso, Adon ou Adoni. Veja que é diferente de Adonai. Adonai é um nome só usado para Deus, é um nome específico de Deus. E o tetagrama, que é o Y, o H, o W e o H. Se você quiser aprofundar mais um pouquinho sobre os nomes de Deus, eu tenho vídeos aí no canal. Vale a pena conferir. E sobre a promessa que Deus fez para Abraão, ele de fato é pai dos israelitas, dos idumeus, dos ismaelitas, de todas as nações que vieram com os filhos que Abraão teve com Quetura, porque depois que Sara morreu, Abraão se casou novamente com Quetura, da onde surgiram muitas nações. E nosso pai também, nosso pai espiritual, independente da origem racial. Veja como são milhares e milhares os filhos de Abraão, são incontáveis. Vamos em frente. Deus disse a Abraão:
Guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Circuncisão é aquilo que nós chamamos nos dias atuais de cirurgia de fimose. Este é o sinal da aliança, do pacto que Deus fez com Abraão. Vamos em frente. Gênesis capítulo 17, versículo 5. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Abrão significa pai exaltado ou pai elevado. Já Abraão significa pai de multidões. Vamos em frente. Gênesis capítulo 17, dos versículos 15 ao 18. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Vamos continuar lendo os versículos de 19 a 21. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, este mesmo tempo daqui a 1 ano. Veja que Abraão amava também Ismael. Ismael, como nós já aprendemos em aulas anteriores, era filho da serva de Sara, de Agar. E Deus prometeu também bênçãos para Ismael, mas o filho da promessa seria aquele que nasceria do seu relacionamento com a sua esposa Sara. Vamos ver mais 2 versículos, versículos 23 e 24. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que tinha comprado com o seu dinheiro, todos do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. A circuncisão foi um sinal do pacto, da aliança que Deus fez com Abraão. E esta prática, ela já acontecia na época de Abraão. Isto é provado na história. E este foi o sinal que Deus determinou da sua aliança perpétua com Abraão, este pacto que Deus fez com Abraão. E veja que o texto diz que Abraão prontamente obedeceu ao Senhor. Abraão foi circuncidado com 99 anos, o seu filho Ismael foi circuncidado com 13 anos e todos os da sua casa, os servos, todos foram circuncidados. Observe os versículos 26 e 27. Abraão e seu filho Ismael
foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiros. Veja que o capítulo 17, ele é muito fácil de ser entendido. Neste capítulo, capítulo 18, nós vemos Deus confirmando o pacto que tinha feito com Abraão, a aliança que tinha feito com Abraão, Deus confirmando que Sara daria à luz um filho. Não se esqueça que Sara era estéril, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E como eu disse, Deus confirma que Sara dará à luz a um filho. E também Deus anuncia para Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Estes três assuntos nós encontramos neste capítulo 18. E quando lemos o capítulo inteirinho, nós notamos novamente como Abraão era um homem generoso, um homem amoroso. Antes de irmos para a leitura dos textos deste vídeo, o capítulo 18 é composto de 33 versículos. Vamos para a leitura do primeiro versículo do capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Veja que eu destaquei Senhor aí, eu negritei, porque quando nós lemos a Bíblia na língua original, na língua hebraica, aí aparece o tetagrama, o YH, o WH, que na nossa Bíblia foi traduzido por Senhor. Lembrando também que na língua hebraica tem Senhor usado para Deus, que é Adonai, é um dos nomes específicos de Deus, e Senhor como Adon, Adoni, usado como tratamento entre as pessoas. Veja que a pronúncia é diferente. E quando nós lemos o texto na língua hebraica, o terceiro versículo já não vem o tetagrama, vem Adonai. Como eu já disse, é um dos nomes específicos de Deus. Carvalhais de Manre fica na região de Hebrom. Observe no mapinha que nós já aprendemos. É nesta região. E voltando um pouquinho para a cronologia bíblica, nós já aprendemos que Abraão está a mais ou menos 2000 anos antes de Cristo e José mais ou menos 1700 anos antes de Cristo. Portanto, o período patriarcal, que vai do capítulo 12 até o capítulo 50 do livro de Gênesis, tem aproximadamente 300 anos. Aprendemos que Abraão entrou em Canaã com 75 anos, com 80 anos, mais ou menos, ele livrou Ló, com 86 nasceu Ismael, que é o filho de Abraão, com Agar, serva de Sara, e com 99 anos, Deus promete um filho para Abraão e Sara, e no capítulo 18, Abraão continua com 99 anos. Lembrando que Sara é 10 anos mais nova que Abraão, portanto, ela estava com 89 anos. Vamos para a leitura do versículo 2. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Veja, no primeiro versículo diz que o Senhor, Deus, apareceu para Abraão. No terceiro também vai falar que é o Senhor. Mas o segundo versículo disse que são 3 homens. E como explicar isto? Existe um termo na teologia chamado teofania. Teofania é uma palavra transliterada da língua grega. O que é transliterar uma palavra? É escrever com os nossos caracteres, com o nosso alfabeto, como ela é pronunciada na língua original. Teo, nós já aprendemos, significa Deus. E fania, aparecer. Logo, teofania significa a aparição de Deus para nós, homens, a aparição de Deus de forma que possamos vê-lo.
uma manifestação da divindade. Isto que aconteceu ali. E isto nós vemos em outros textos que ainda nós iremos estudar no Antigo Testamento. Guardou a palavra teofania, manifestação da divindade. Isto que significa, e foi isto que aconteceu. Tem até alguns teólogos que utilizam isto para explicar a doutrina da Trindade. Mas nós não dependemos deste texto para provar a doutrina da Trindade na Bíblia. E o que é a doutrina da Trindade? Isso significa que nós cremos em um único Deus, portanto nós somos monoteístas, mas nós encontramos nas Escrituras três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, Trindade significa crer em um único Deus, mas que encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, vamos ler os versículos 3 e 4. E disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Versículo 5. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Na época de Abraão ainda não existia calçados como nós vemos hoje. Eles usavam sandálias, o que deixava os pés empoeirados. Então era uma tradição oferecer água para que os convidados lavassem os pés. E se continuarmos lendo o texto, nós vemos Abraão pedindo para Sara preparar uma alimentação, e ele também se envolve com a preparação de refeição para aquelas três pessoas. E nós vemos que a quantidade que é preparada era suficiente para alimentar muito mais do que aquelas três pessoas. E mais uma vez isto mostra como Abraão era um homem generoso, hospitaleiro. Um outro detalhe: era comum no Oriente a refeição selando algum tipo de compromisso. E como eu disse lá no começo, Deus estava ali mais uma vez confirmando o pacto que já havia feito com Abraão. E um dos elementos deste pacto era que Abraão seria pai de multidões. De Abraão surgiriam muitas nações. E continuando a leitura, nós vamos ver um fato interessante. Quando Deus fala para Abraão que Sara iria dar à luz a um filho, ela sorri, porque ela já não tinha mais o costume das mulheres, ela já estava com 89 anos. E Deus viu que Sara sorriu. Embora ela tenha negado, ela realmente sorriu, mas Deus confirmou a sua promessa. Isto porque para Deus nada é impossível. E realmente ela ficou grávida e deu à luz a Isaque. Mas isso nós vamos ver mais na frente. Agora observe os versículos 17 e 18. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Observe o versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que lhe prometeu. Olha que texto abençoado. E na sequência Deus fala que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Ocorre que o sobrinho de Abraão, Ló, habitava naquela região com a sua família. E Abraão começa a interceder pelos moradores de Sodoma e Gomorra.
Ele começa a perguntar para Deus que se na cidade 50 pessoas fossem piedosas, se mesmo assim Deus destruiria aquela região. E Deus diz que de forma alguma faria isto. E Abraão vai comentando, conversando. Agora observe os versículos 32 e 33. Finalmente Abraão disse: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E, se por acaso houver ali apenas 10, o Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Este é o último versículo, versículo 33 do capítulo 18. Este capítulo, o capítulo 19, ele é composto de 38 versículos. E como eu disse no início, ele vai registrar a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Vamos ver no nosso mapa a localização destas cidades. É verdade que a arqueologia ainda não encontrou, mas dá para ter uma ideia onde elas ficavam. Observe o mapa nesta região, lembrando que Abraão estava na região de Hebrom. Vamos aproveitar e recapitular a nossa linha do tempo, a nossa linha cronológica. Nós aprendemos que Abraão é 2000 anos antes de Cristo, que José governa o Egito a pedido de Faraó aproximadamente 1700 anos antes de Cristo. Logo, o período que nós estamos estudando tem aproximadamente 300 anos. Aprendemos também que Abraão entrou em Canaã com 75 anos. Ló, seu sobrinho, estava com ele. Com 80 anos ele livrou Ló. Com 86, Ismael nasceu e com 99 anos, Deus promete um filho para Abraão e Sara. E a destruição de Sodoma e Gomorra ocorre quando Abraão estava com 99 anos. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 19? Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostou-se com o rosto em terra. Nós aprendemos no capítulo anterior que foram 3 anjos que apareceram para Abraão. Aprendemos sobre a teofania, que é uma forma de Deus se manifestar. Se você não se lembra, a aula está disponível aí no playlist. Mas agora o registro diz que 2 daqueles 3 anjos chegaram até a cidade onde Ló habitava. Segundo os estudiosos, Ló exercia um papel significativo na cidade. Talvez ele fosse um dos juízes da cidade, uma autoridade da cidade. Observamos também que Ló era um homem hospitaleiro, porque o mesmo comportamento que Ló teve com os 2 visitantes, Abraão teve com os 3 no capítulo anterior. É muito parecido o comportamento de Abraão com o comportamento do seu sobrinho Ló. Ló convida aqueles 2 anjos para irem até a sua casa. E Ló até insiste para que realmente eles passem a noite, pernoitem na sua casa. E eles aceitam o convite, mas observe o que acontece. Versículos 4 e 5. Mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que, à noitinha, entraram na sua casa? Traga-os aqui, para que abusemos deles. Veja a que ponto chegou o comportamento dos moradores daquela região. O texto diz que tanto os moços como os velhos estavam tendo aquele mesmo comportamento terrível. Eles queriam abusar sexualmente daqueles 2 hóspedes de Ló.
E isto fica notório quando nós lemos o versículo 8. Observe, olhem aqui, tenho 2 filhas virgens, eu vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não faça nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Percebeu que situação terrível? De fato, eles queriam abusar sexualmente daqueles 2 homens. Agora, observe o versículo 19. Eles, porém, disseram: sai daí, e acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Vamos continuar a leitura, versículos 10 e 11. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. E continuando a leitura do texto, nós vemos a determinação do Senhor, a determinação de Deus, para que eles saíssem rapidamente daquela cidade e não olhassem para trás. Interessante que os genros de Ló não acreditaram na palavra de Deus e pensaram que era uma brincadeira e preferiram ficar na cidade. Mas Ló saiu com as suas 2 filhas e a sua esposa. Observe os versículos 24, 25 e 26. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Veja que a esposa de Ló desobedeceu a ordem do Senhor e foi castigada, tornou-se uma estátua de sal. Portanto, só 3 pessoas escaparam: Ló e as suas 2 filhas. E, segundo o texto, eles foram para uma caverna. E veja o que acontece nos versículos 31 e 32. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Veja que situação. A filha mais velha embriagou o pai, dormiu com ele, depois no outro dia foi a mais nova, também embriagou o pai, dormiu com ele, e cada uma gerou um filho. Um vai formar a nação dos Moabitas e o outro a nação dos Amonitas. Mas sobre estas 2 nações nós vamos estudar mais na frente. E nós aprendemos com este capítulo pelo menos 3 lições. Primeiro, juízos repentinos caem sobre aqueles que persistem no pecado. Olha, esta é uma advertência de Deus. Nós sabemos que Deus é muito misericordioso, mas a paciência de Deus tem limites. Este é o primeiro ensino que esse texto nos traz. Vamos para o segundo. A separação do mal e a comunhão com Deus resultam em uma vida transformada. Veja que aqueles moradores, os habitantes daquelas cidades, não tinham a vida transformada, não tinham compromisso com a palavra de Deus. Por isso, Deus destruiu aquelas cidades. Terceira observação, terceira lição. Não devemos desprezar os livramentos divinos. Veja que a esposa de Ló desprezou o livramento, a orientação divina. Daí, perdeu a bênção, tornou-se uma estátua de sal. Pelo menos esses 3 ensinos nós aprendemos com o capítulo 19.
Vamos agora para a leitura do primeiro versículo do capítulo 20. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Vamos verificar no nosso mapinha onde ficava Gerar? Observe, ele habitava em Hebrom e foi para Gerar, mais ou menos uns 64 quilômetros de distância. Nós vamos ver sempre os patriarcas mudando de lugar, porque eles precisavam de alimentação para os seus rebanhos. Logo, podemos dizer que eles eram nômades. Vamos agora para a leitura dos versículos. São apenas 18 versículos. O primeiro nós já lemos, agora vamos para a leitura dos versículos 2 e 3. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Nós já aprendemos que Abraão falava que Sara era sua irmã, porque ele tinha medo que alguém o matasse para ficar com a sua mulher. Por isso que ele falava que ela era sua irmã. E de fato ela era irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. É o que nós vamos ver mais na frente. Um outro detalhe importante é a beleza de Sara. Se ela já estava com quase 90 anos e mesmo assim o rei quis confiscá-la, quis tomá-la para si, significa que ela era uma mulher muito bonita, muito formosa, embora já estivesse com a idade avançada. Vamos em frente. Versículos 4 e 5. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Observe agora os versículos 6 e 7. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. O texto é autoexplicativo, não há dificuldade de entender o que está acontecendo. Ele realmente era inocente, ele não sabia que ela era casada, e Deus reconhece a inocência de Abimeleque. Vamos ver os próximos versículos? O 8 e o 9. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isto que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você me trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. Observe que Abraão já tinha passado pela mesma situação no Egito e tornou cometer o mesmo erro. E ele, como sendo homem de Deus, foi advertido. Abimeleque chamou a atenção de Abraão. Vamos continuar a leitura. 10 e 11. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher.
Veja que o próprio Abraão diz que ficou com medo das pessoas daquela região, porque ele sabia que aquelas pessoas não temiam a Deus. Este é o motivo por que Abraão disse que era sua irmã, embora fosse por parte de pai. Vamos seguir a leitura? Versículos 13 e 14. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. Ele devolveu Sara, sua mulher. Veja que quando ele sai de Harã, ele já tinha combinado isto com Sara, porque realmente ele temia os povos de outras nações, porque ele via o comportamento de outros povos, povos que não temiam a Deus. Vamos continuar a leitura. Versículos 15 e 16. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Veja que realmente Abimeleque ficou com muito medo, medo de ser castigado por Deus. Ele creu naquele sonho que ele teve. Veja o que diz os outros dois últimos versículos. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E com a leitura destes dois últimos versículos, nós concluímos o capítulo número 20, que é composto de 18 versículos, capítulo número 20 do livro de Gênesis. Na próxima aula nós já vamos para o capítulo 21. Lembrando que o livro de Gênesis é composto de 50 capítulos, portanto, estamos quase chegando na metade do livro de Gênesis. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Eu vou deixar o link do nosso canal aí na descrição. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.